Fala meus amigos, Alisson Costa aqui novamente, e o vídeo de hoje é para trazer um vídeo que eu tô devendo para vocês, explicando os preços e como foi que eu fiz o barquinho de tambor, né? O vídeo do barco aí que eu fiz no canal, como vocês podem ver aí no card superior, deu muita visualização e teve muita gente com dúvida querendo fazer também. Por quê? É um barco muito útil, econômico e um barco leve, né? Comparado a barcos de madeira, para você estar fazendo pescaria, certo? É um barco de pequeno porte, né? Você não vai conseguir fazer pescarias em águas muito fundas ou turbulentas, mas para você que pesca em barragem, em lagoa, perto de casa, é muito útil para você, tá? Então eu vou estar explicando hoje para vocês quanto que eu gastei e quais foram os materiais utilizados completamente no barco. Quanto você gasta para fazer o barquinho de tambor. E no final desse vídeo eu vou deixar a listagem completa aí de todos os equipamentos, todas as peças que foram usadas e o valor detalhado de tudo para vocês, tá certo? Então, para iniciar, para vocês ficarem cientes, o principal é o tambor, certo? Essa aqui a gente chama aqui de tambor, mas em alguns lugares chamam de bombona. Esse tambor é de 250 litros e normalmente é aqueles tambor de polpa de suco, tá? Nas fábricas de suco que utilizam ele. Ou produtos de limpeza, né? O produto bruto de limpeza. Esse aqui era de produto de limpeza, certo? Então normalmente as fábricas de produto de limpeza também que fornecem esses tambores para algumas lojas venderem. Muita gente me perguntou onde que eu consegui comprar o tambor. O tambor eu comprei em uma loja aqui na minha cidade, que é de Arapiraca, que ela é especializada em vender apenas esses materiais de plástico, né? Tambor grande, pequeno, médio, de todos os tamanhos. Então lá tinha. E o tambor é o principal, tá certo? Depois do tambor, a segunda parte importante são os canos laterais, que é o cano que faz a estabilização. Esse cano aqui, ele é um cano de 150 milímetros, tá? Se você puder usar o de 200 milímetros, melhor ainda. Mas o de 150 já serviu para mim. Inclusive tem vídeos aí no canal de pescaria e que vocês conseguem visualizar eu utilizando o barquinho, pescando em águas fundas, mas águas um pouco mais tranquilas, tá certo? Que ele pesa para você dar uma remada, e vou explicar detalhadamente o que você deve fazer para melhorar ainda mais ele, tá certo? Então, basicamente, o que eu precisei comprar mesmo foi o tambor, tá certo? Esse tambor aqui, ele custa R$150. Eu fiz um choro lá, dei uma pichinchada com o cara. Ele deixou por 130 para mim, pagamento em dinheiro, né? Então ficou por 130, mas normalmente custa 150, tá certo? O cano de 150, esse aqui é um cano que é de baixa qualidade, é aquele cano que é reciclável, inclusive, né? Que o material dele é de baixa qualidade. Mas como eu queria economizar, fazer o mais barato possível, esse cano aqui eu gastei R$90 na barra de 6 metros, tá? Então ali tem 3 metros e aqui tem 3 metros. Peguei a barra de 6 metros, cortei no meio e aí fiz o suporte aqui, tá certo? O que é que eu precisei comprar mais? Esses capes aqui para fazer o fechamento. Então foi um capes desse lado, um capes do outro e mais dois capes para frente, tá? Inclusive na frente aqui tem esse joelho aqui, essa curva, né? Uma curva de 45 graus, que é para fazer o corte da água, para facilitar a cortar a água, para ele não ficar reto. Porque se ele ficasse reto, normalmente quando você estivesse na água, ele poderia ir entrando, afundando, tá bom? Então duas curvas na frente com os dois capes. E no mais, o que eu comprei foram os parafusos para fazer a amarração do barco, né? Esse caibo aqui que eu utilizei dos lados, esse caibo eu já tinha em casa, então não precisei comprar, mas vou colocar também o preço caso você não tenha e precise comprar, o preço médio, tá certo? Vai variar de um lugar para outro, mas normalmente o preço médio. E essas barrinhas aqui também, que é para fazer a amarração do cano ao casco, né? Para fazer a estabilização do cano ao casco. Foram 4 barrinhas. Essa é aquelas barrinhas de cerca elétrica, tá? Tinha cerca elétrica ali, mas acabou quebrando, eu tirei. Então, a gente reutilizou ela, tá? Então foi utilizado no geral tambor, os canos, as hastes de ferro, os caibros e os parafusos.
e os capes, tá certo? Então, vou colocar detalhadamente aí o preço de tudo. O tambor, gastei R$130, mas ele custa 150, gastei 130. Esse cano aqui é um cano mais qualidade um pouco inferior, foi R$90, tá certo? A barra de 6 metros. Os caps foram R$16 cada caps. 16 não, perdão, R$8 cada caps, tá? Então foram 4, R$32. Aquela curva ali, cada uma foi 9 ou 10 reais. Acho que foi 10 reais cada uma, tá? Então dá 20, certo? Os parafusos é aquele parafuso grande, tá? Parafuso grosso e mais grande. Eu não sei dizer o tamanho dele específico, mas eu vou dar uma olhadinha aqui. Eu deixo aqui na descrição do vídeo, mas eu vou olhar qual é o tamanho dele e deixo na descrição do vídeo. Não lembro aqui, tá? Então eu usei aqui ao todo 34 parafusos, se eu não me engano, tá? 4 com 5, 9, com 4, 13, com 6, 25, 13, 19, com mais 6, 25, aí tem 4 das hastes, foi mais ou menos isso, 34, 35 parafusos, eu acho que 34 parafusos, tá? Cada parafuso desse, gastei R$1 o parafuso e a porca, tá certo? Parafuso, arruela e a porca, então R$1 por parafuso. Então mais ou menos R$35 aí de parafuso, tá? E aqui desse lado eu coloquei essas plaquetinhas aqui para firmar melhor, para o parafuso não correr. Essas plaquetinhas eu já tinha também aqui guardado na caixa de equipamento, de ferramenta, mas ela provavelmente é baratinha, deve ser custar aí R$1, R$2 no máximo. Só usei 3 desse lado e uma desse, na verdade, que a outra não tinha, né? Usei assim, tá certo? Então basicamente o barco é esse. O valor total aí do custo dos equipamentos vai estar aqui no vídeo, na edição, quanto eu gastei para fazer esse barquinho. Coisa que, se você fosse comprar um barco pronto ou um caiaque pronto, você iria gastar aí pelo menos, se você for comprar um caiaque de baixa qualidade, você iria estar gastando aí pelo menos o dobro desse valor, certo? E outra aqui, um caiaque de baixo valor, de baixo custo, ele não iria te dar a qualidade e a segurança que esse aqui me dá, tá? No vídeo aí tem muita gente comentando que ficou estranho, que era melhor comprar um barco de qualidade, enfim. Só que eu desafio a qualquer um em lagoa e barragem e pescar com um caiaque, e eu ir pescar com esse barquinho e ele não dá o mesmo resultado que o caiaque. Claro que ele não vai ter a mesma velocidade que você nadando com um caiaque, remando com um caiaque, né? Porém, a estabilidade dele é muito melhor. Esse barquinho aqui, ele tem uma capacidade de carga de mais ou menos 160 quilos tranquilamente, tá? Eu sou grande, meio forte, eu peso 105 quilos, eu vou pescar com ele. Eu levo a âncora, levo cadeira, caixa térmica, as varas, a mochila, e ele fica tranquilíssimo em água. Se eu pescar com ele com até 2 pessoas, eu consigo ainda tá entrando nas águas e tá pescando com ele com 2 pessoas, tá bom? Então, o que tá faltando aqui no barquinho? Ah, outra coisa. Disseram, não, essa haste do lado você pode fazer com ripa. Com ripa era suficiente. Rapaziada, eu digo uma coisa pra vocês. Você pode até tentar fazer com ripa, tá? Eu também iria fazer com ripa. Na verdade não era nem a ripa, era essa hastezinha de ferro aqui do lado. Só que, quando eu coloquei ele na água, foi aí que eu percebi a força que a água dá quando ele tá com peso, tá? Então, eu acredito que com essa haste de caibro, foi muito melhor ter colocado o caibro do que uma fininha. Essa haste ela ia deixar ele mais mole, tanto para você movimentar ele, carregar ele para os lados, enfim. Outra coisa aqui foi o tamanho do caibo, né? Que deixei certinho aqui na altura do cano, na mesma distância do cano. Só que aí quando eu ia levantar ele, quando eu tô sozinho, quando eu ia levantar ele, forçava muito aqui
o cano. Então o que é que eu fiz? Eu subi o cano um pouquinho mais e joguei ele mais para frente, e facilitou até porque a frente boia mais. Então quando eu tô remando, a frente fica mais alta. E uma coisa que tá faltando fazer ainda é a parte de cortar a água dele aqui, né? Fazer o casco ondulado, para que quando eu estiver remando, ele vá com a frente por cima da água e não por dentro da água. Porque como ele tem essa frente reta aqui, ó, a água normalmente fica passando aqui, e aí você fica forçando muito, fica pesando mais ainda para você estar conseguindo fazer a remada, beleza? Então essas são as informações do barco. Se alguém quiser fazer, inclusive teve algumas pessoas aí que fizeram o barco, mandaram foto para mim. Fiquei muito feliz em poder estar incentivando as pessoas a estar construindo seu próprio barquinho. Se quiserem construir e tiverem alguma dúvida, podem me perguntar que eu dou informações sobre o meu, que é que eu fiz, tá? Esse caninho aqui também, ele é um caninho que quando eu subo aqui, eu coloco um outro parafuso para ele ficar em pé, e aí eu consigo estar colocando tanto a vara como o guarda-sol. Se tiver um sol muito quente, coloca aqui, serve como um apoio do guarda-sol, tá? Só que é um stickzinho que eu amarro as coisas, então eu já deixo aí, ali amarradinho a âncora, pronto. No mais é isso, tá bom, rapaziada? Se esse vídeo foi útil para vocês, peço que vocês deixem o like aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para ter mais informações a respeito do barco, de pescarias, enfim. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida e agradeço a todo mundo que comentou positivamente no vídeo do barquinho, tá bom? Valeu, um abraço, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, para você não tem custo algum, mas para mim tem um valor muito importante, tá certo? Um abraço, meus amigos, e até o próximo vídeo desse canal. Valeu!